Como fazer o inventário se tiver herdeiros morando no exterior? Então, atualmente já é possível sim fazer um inventário mesmo com herdeiros morando no exterior de maneira rápida e descomplicada. O inventário, gente, ele é todo feito pela internet. Hoje, na maioria dos casos, é possível a gente fazer um inventário aqui no Brasil, mesmo quando os herdeiros moram no exterior, moram em outro país, e sem que essas pessoas precisem viajar para cá. É isso mesmo que a gente vai conversar hoje, tá? Em grande parte dos casos, gente, o herdeiro pode sim participar do inventário à distância de outro país por meio de uma videoconferência com o cartório. E nesse vídeo eu vou te explicar exatamente o passo a passo de como isso funciona. O meu nome é Oscar Sidre, eu sou advogado que atua com direito de sucessões e família e aqui no canal, gente, eu explico de forma simples como funcionam os inventários, heranças e outros temas aí do direito de família. Então, eu vou começar o vídeo já te contextualizando de toda a situação e de maneira rápida você vai compreender de onde que vem essa mudança que facilita demais a vida das pessoas. Vejam, são três aspectos bem importantes que eu tenho que te mostrar. Primeiro de tudo, por que antigamente um herdeiro no exterior realmente complicava demais um inventário? O segundo aspecto, gente, quais mudanças na lei e nas normas do Conselho Nacional de Justiça é que permitiram simplificar esse procedimento? E por fim, como que a tecnologia dos cartórios brasileiros, especialmente o sistema chamado de e-notariado, passou a permitir que muitas pessoas participem do inventário sem sair do país onde elas vivem. Então, vamos entender isso agora passo a passo. Durante muito tempo, quando um herdeiro morava no exterior, o inventário se tornava muito mais difícil. Isso acontecia porque quase todos os atos precisavam ser feitos de maneira presencial. Vejam, os herdeiros tinham que assinar documentos físicos, eles precisavam comparecer lá no cartório ou então participar de audiências quando o inventário era na modalidade judicial. Se alguém então morava fora do Brasil, normalmente teria que viajar até o Brasil para apenas participar do inventário. Ou então, de outra forma, ela teria que enviar documentos assinados no exterior que depois precisavam passar por procedimentos de legalização aqui no Brasil, ou então o apostilamento para que esses documentos pudessem ser validados e ter valor jurídico aqui. Ou ainda numa terceira situação, as pessoas teriam que ir até um consulado brasileiro, lá no país onde elas estavam vivendo, para fazer uma procuração ou então um reconhecimento de assinatura e enviar por correio e passar por toda essa demora e contratempo que a gente tem de trabalhar com documentos em papel quando envolve muita distância. Tudo isso, gente, tornava o processo demorado em demasia, mais caro e muitas vezes extremamente burocrático para as famílias. E no vídeo aqui a gente está conversando exatamente sobre essa mudança, sobre a mudança dessa realidade que começou lá em 2007, gente. Até aquele momento, praticamente todos os inventários precisavam ser feitos na via judicial.
Isso significava o quê? Que era necessário abrir um processo judicial com participação do juiz, com prazos processuais e toda essa série de etapas e formalidades de um procedimento junto às varas judiciais. E vejam, dependendo do caso, o inventário poderia demorar anos para ser concluído, mesmo todos os herdeiros estando de acordo. Foi então que surgiu uma grande inovação chamada inventário extrajudicial. Foi a partir da Lei 11.441, lá de 2007. Passou a ser possível, gente, realizar um inventário diretamente no cartório por meio de uma escritura pública. Essa mudança, então, ela foi regulamentada pelo CNJ, pelo Conselho Nacional de Justiça, que permitiu que muitas famílias resolvam a divisão da herança de forma muito mais rápida. Mas vejam, para que isso seja possível, alguns requisitos precisam ser respeitados. O primeiro de todos é que os herdeiros estejam de acordo com a partilha dos bens. E o segundo aspecto bem importante e fundamental, é obrigatório a existência de um advogado, a contratação de um advogado para encaminhar todo esse procedimento. E outro detalhe, olha só que legal, que mudou há pouco tempo, gente. Até 2024, poucos anos atrás, se tivesse um menor ou se tivesse um incapaz, não era possível a gente fazer um inventário diretamente num cartório. Mas vejam que em 2024 isso mudou e eu, inclusive, já fiz um vídeo falando exatamente disso, tá? Tá aqui em cima, eu vou deixar aqui no card o link para vocês verem esse vídeo e também vou deixar aqui na descrição desse vídeo para vocês poderem assistir depois essa explicação do inventário com o menor, tá? Então agora bastam estas duas condições que eu falei: estar todo mundo de acordo com relação à partilha de bens e ter um advogado para vocês poderem fazer um inventário no cartório. Vejam que só essa possibilidade de a gente fazer um inventário em cartório já foi um grande avanço para o direito no Brasil, para o direito civil, para o direito das sucessões, que é como a gente chama a parte do direito que cuida dos inventários. Mas vejam, ainda existia essa dificuldade de quando tinha algum herdeiro morando no exterior. Mesmo no inventário em cartório, normalmente era necessário que todos assinassem a escritura pública, e isso exigia documentos físicos ou então o deslocamento. A grande mudança veio com a digitalização dos atos, lá dos serviços notariais dos cartórios. Vejam, gente, nos últimos anos, os cartórios brasileiros eles passaram por um processo muito intenso de modernização tecnológica. E uma dessas ferramentas, talvez uma das mais importantes, foi a criação do sistema chamado e-notariado. Esse e-notariado, ele simplesmente é uma plataforma digital que permite a realização de atos notariais pela internet, com validade jurídica plena, gente. Esse sistema, ele ganhou uma força muito grande a partir de 2020, quando o CNJ, o Conselho Nacional de Justiça, editou o provimento número 100. Foi esse provimento que regulamentou a prática de atos notariais eletrônicos em todo o país. E foi a partir dessa norma que passou a ser possível a gente realizar diversos atos de cartório de maneira online. E não é só o inventário, tá? Isso inclui, por exemplo, procurações por escritura pública, outros documentos como, por exemplo, fazer um divórcio, gente.
também já é possível fazer usando o e-notariado, tá? Sem precisar, como eu já falei aqui, do deslocamento entre países, entre estados ou até mesmo entre cidades. Veja, de qualquer lugar do mundo que você tem acesso à internet, já é possível fazer todos esses procedimentos que eu falei usando o e-notariado. O procedimento, então, ele normalmente acontece com o uso de videoconferência e de assinatura digital. Isso na prática do dia a dia dos cartórios, o tabelião ele pode realizar uma reunião online com todas as partes. Ele vai verificar a identidade das pessoas, vai confirmar que existe lá a manifestação de vontade, né, de cada um que está assinando pelo e-notariado, e ele vai formalizar o ato, e isso de maneira online, de maneira digital. Isso tudo que eu estou falando aqui abriu a possibilidade muito interessante para casos que envolvem herdeiros no exterior, morando em outro país. Então, deixa eu dar um exemplo aqui. Vamos imaginar uma situação hipotética, uma situação que inclusive pode ser bem comum. Imaginem uma pessoa que falece aqui no Brasil e deixa 3 filhos. Vamos supor que um mora em Portugal e o outro mora nos Estados Unidos e um dos filhos mora aqui mesmo no Brasil. No passado, gente, muito provável é que esse procedimento precisaria do deslocamento desses filhos que moram no exterior. Vejam que hoje, dependendo do caso, todos podem participar deste inventário à distância, com o e-notariado. O herdeiro que mora fora do país, gente, vai poder participar da reunião para fazer uma assinatura digital da escritura pública do inventário por videoconferência com o cartório, como eu já mencionei aqui. A outra possibilidade que é bastante utilizada também, gente, é usar o e-notariado para fazer uma procuração. Nesse caso, então, o herdeiro que mora no exterior concede uma procuração para alguém aqui no Brasil para poder representar os seus interesses no inventário. E essa pessoa vai poder ser um advogado, ou então um familiar, ou um terceiro da confiança dessa pessoa que está lá no exterior. E com essa procuração, então, o representante participa do procedimento e assina os documentos em nome do herdeiro que está lá fora do país. E outro detalhe, hoje também existem formas digitais de realizar alguns atos notariais, o que facilita ainda mais esse tipo de situação, tá bom? Inclusive, para fazer essa procuração que eu falei agora há pouco, gente, dá para fazer a procuração usando o mesmo sistema, esse sistema e-notariado. Então, olha só, com todas essas mudanças, dá para a gente ver claramente que o direito das sucessões aqui no Brasil passou por uma grande modernização e atualização nesses últimos anos. Então, hoje, mesmo quando existem herdeiros morando fora do país, muitas vezes, gente, na maioria dos casos, é possível resolver a partilha e resolver toda a herança, e inclusive fazer divórcios, tá? De forma muito mais simples do que há 15, do que há 20 anos atrás. Então vejam, nos próximos vídeos aqui no canal, eu também vou explicar outras questões importantes falando sobre inventário. Inclusive, eu já fiz um vídeo onde eu explico qual a diferença do inventário judicial e do inventário extrajudicial. E eu vou deixar aqui no card para vocês, tá? O link, e também vai estar aqui na descrição do vídeo. E um outro vídeo, gente, que já está para sair também, é um vídeo em que eu falo sobre os custos de um inventário, tá? E na sequência virão ainda mais vídeos explicando outras coisas do ponto de vista prático sobre inventário, sobre herança aqui no Brasil. Então, se esse tema te interessa, vale muito a pena você acompanhar os próximos conteúdos aqui do canal. E antes de a gente dar tchau, por favor,
deixe o seu joinha aqui no vídeo e compartilha com quem precisa saber mais sobre inventários, tá bom? Um forte abraço para todos vocês e até o nosso próximo vídeo. Até mais, pessoal!